Bom dia para todos. Hoje, depois do dia de Pentecoste, hoje, quarta-feira, acordei meditando sobre este livro, Segundo dos Macabeus, que pouco se fala dele. E eu, há mais de 30 anos, contemplo como esse livro, Segundo dos Macabeus, parece com o nosso dia, os nossos dias de hoje, porque ele fala da, daqueles que defenderam a lei de Deus no Antigo Testamento e era perseguido por defender a lei de Deus. E nós hoje, que não aderimos ao Concílio Vaticano II, somos martirizados por defender a Igreja verdadeira do Filho de Deus feito homem. Eu, como penitente, desde 1962, em 1962 eu tinha apenas 6 anos de idade, consegui compreender o grande erro que estava se passando naquele tempo. E hoje, 60 anos depois, passo por essa mesma dificuldade e estou entendendo esse livro como se fosse escrito para também os sobreviventes que sustentam a Igreja de Jesus Cristo hoje na Terra. Há 30 anos eu conheci essa história desse homem chamado Eleazar, um dos primeiros doutores da lei, varão provecto na idade e de venerável presença, depois de lhe abrirem a boca, a forçar, queriam obrigar a comer carne de porco, mas ele, preferindo uma morte gloriosa e uma vida infame, voluntariamente caminhavam para o suplício, depois de ter lançado fora da boca a carne, procedendo como devem os que possuem coragem para repelir o que o amor da vida não desculpa de comer. Os que presidiam a este ímpio banquete sacrificial, por causa da antiga amizade que tinha com ele, tomando-o à parte, rogavam-lhe que trouxesse e preparasse ele próprio as carnes que lhe era lícito comer, para assim poder fingir que tinha comido das carnes do sacrifício, como o rei havia mandado. Tudo a fim de que, por tal modo, fossem salvos da morte. Usavam com Eleazar esta espécie de humanidade por causa da antiga amizade que lhes professavam. Ele, porém, fazendo alta consideração digna de sua idade, do respeito devido à sua velhice, do prestígio das suas cães, dos irrepreensíveis costumes em que cumpre
em que sempre vivera desde menino, e sobretudo das ordenações da lei santa estabelecida por Deus, respondeu que o fizesse baixar imediatamente à sepultura. Realmente não é digno da nossa idade, lhe dizia ele, usar de fingimento. Daí poderia resultar que muitos jovens, julgando que Eleazar aos 90 anos passara para a vida dos pagãos, vivendo também eles por causa deste meu fingimento, para conservar um pequeno resto de uma vida efêmera, a cair em erros e que atrairia a vergonha e a execração sobre a minha velhice. Ainda que eu me livrasse presentemente dos suplícios dos homens, não poderia, todavia, fugir à mão do Todo-Poderoso, nem na vida, nem depois da morte. Pelo que, morrendo, valorosamente mostrar-me-ei digno da velhice em que estou. E deixarei aos jovens um nobre exemplo de fortaleza para sofrer com ânimo pronto e valoroso a morte em defesa das veneráveis e santas leis. Logo que acabou de proferir estas palavras, caminhava para o suplício. Aquele que o levavam e que pouco antes tinham sido brandos, enfureceram-se por causa das palavras que Eleazar acabara de dizer, as quais julgaram desatinadas. Quando estava para morrer, pela veemência dos golpes, deu um grande suspiro e disse: o Senhor, que tem a ciência santa, bem sabe que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo, sob os açoites, acerbas dores, mas na alma sinto alegria em as padecer pelo temor que lhe tenho. Assim acabou a vida, deixando com a sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua nação, um exemplo de valor e de memória de virtude. Pois bem, meus amigos, são esses os valores que um ser temente a Deus pode deixar na terra. É um exemplo de obediência e temor a Deus, assim como Eleazar, assim também somos nós que verdadeiramente defendemos a Santa Igreja Católica de Jesus Cristo na terra. Estamos passando este mesmo martírio que é o não comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E por esse motivo que eu, há 57 anos, não comi carne de porco e morri como este senhor de 90 anos que preferiu morrer a não comer carne de porco. Eu também fui martirizado por não querer comer das coisas sacrificadas aos ídolos, que muitas pessoas não têm nem noção do que possa vir a ser este alimento. Mas quem
teme a Deus e segue os seus mandamentos, certamente conhece o que eu estou falando. E assim eu desejo que muitos que têm esse temor possam ensinar uns aos outros a evitar, porque quem não tem esse conhecimento ainda pode vir a ter com pessoas qualificadas para falar sobre este assunto, que é um assunto de suma necessidade de ser falado por pessoas competentes. E assim, espero que as pessoas que ainda não conhecem o que é esse martírio, que possa pedir a Deus força para entender e assim conseguir a salvação da alma. Tenham um bom dia a todos, fique com Deus e salve Maria, Santíssima Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.